para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia, no dia 96, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E estamos continuando aqui a história maravilhosa, que liga ali desde Salomão, né? Desde Davi e Salomão, até o exílio, né? O exílio que o povo foi levado para a Babilônia, que Israel foi levado para a Babilônia. E dentro de todo esse contexto, o Senhor tem cuidado, protegido, livrado Israel de todos os males. E apesar de todas as coisas, Deus continuou presente. E nós agora estamos vendo um outro ângulo. Nós vimos 1 e 2 Reis no ângulo das 10 tribos de Israel. E agora nós estamos vendo no ângulo da tribo de Judá. Né? Por isso que é o livro de Crônicas, de 2 Crônicas. Estamos vendo agora esse ângulo. E é isso. Let's bora, que Deus é bom, que importa. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 13. O reinado de Abias, rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. E aí você vê coisa terrível, né? Era irmão contra irmão. Era literalmente Jeroboão, que era o chefe de Israel nesse momento, o cabeça das 10 tribos de Israel, e era, né, nesse caso aqui, era Abias, né, que seguia ainda a linhagem de Davi. E aí você vê coisa absurda. Irmão contra irmão, por causa de uma divisão que aconteceu e, enfim, absurdo. Abias subiu o Monte Zemarim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam! Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? De fato, Abias aqui estava 100% certo. Deus ele deu o reino de Israel e o reino de Judá para a descendência de Davi. E aí agora Abias está lembrando a lei do Senhor. Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E aí você vê, foi exatamente o que aconteceu. Houve o racha, né? Houve a divisão de Israel. Israel era uma coisa só, e aí, por causa desse racha, né? Ficou as 10 tribos e ficou a tribo sozinha de Judá. E não era o que Deus queria. E, infelizmente, por causa de maus conselhos, isso aconteceu. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos do descendente de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Só abrindo um parêntese, Jeroboão ele fez 2 bezerros de ouro para que o povo não precisasse ir para Judá, para em Judá adorar a Deus no templo. E aí você vê pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado, erro em cima de erro. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes. Como fazem com os outros povos? Olha, aqui Abias estava expondo uma situação muito terrível. Jeroboão, ele estava literalmente, ele levantou para ele sacerdotes, qualquer pessoa que queria ser sacerdote, ele levantou como sacerdote. E assim, Deus ele fala e ele deixa claro que os sacerdotes eles precisam ser literalmente da tribo de Levi. Você não pode levantar qualquer um como sacerdote. E Jeroboão fez o contrário. Jeroboão pegou pessoas qualquer e colocou como sacerdotes desses bezerros de ouro. Justamente por quê? Porque Jeroboão não queria que as pessoas fossem até Judá para poder adorar a Deus no templo, sendo que Deus estabeleceu que assim deveria ser feito. Então, assim, era um pecado em cima do outro e literalmente Israel estava indo de mal a pior. Qualquer pessoa que se consagrasse com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote
daqueles que não são deuses. E aí você vê que coisa absurda. Deus ele odiou isso aí. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma maneira, uma forma, um jeito de adorar Ele, um jeito de buscar Ele. Mas, literalmente, Jeroboão ele mudou esse jeito. Ele mudou essa forma, ele mudou essa estrutura, fazendo com que o povo viesse adorar a Deus conforme a vontade do povo. Fazendo com que o povo pudesse ser sacerdote, sendo que não tinha sido levantado por Deus como sacerdote. Deus ele odiou isso. Versículo 10. Isso aqui é Abias falando. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. E aí você vê, isso aqui pelo menos foi uma coisa muito boa que a tribo de Judá fez. Os sacerdotes que serviam no templo, os sacerdotes que estavam ali servindo, eles de fato eram descendentes de Arão. Porque lembra o que aconteceu? Quando Jeroboão ele começou a levantar sacerdotes, né, por todo Israel, por todas as 10 tribos de Israel, os sacerdotes descendentes de Arão, eles fugiram das 10 tribos de Israel e subiram e foram para a tribo de Judá. E ficaram em Judá. Por quê? Porque em Judá tinha um templo. Então os sacerdotes precisavam trabalhar no templo. E aí foi o que aconteceu. Abias está falando assim, olha, nós pelo menos somos sacerdotes que de fato são descendentes de Arão. E vocês? E vocês? Os sacerdotes de vocês são qualquer pessoa, qualquer um. Olha o nível de gravidade, olha o nível de perversão que chegou à lei do Senhor. Porque eles se perverteram, porque o povo se perverteu. Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incensos aromáticos ao Senhor. E, de fato, isso foi algo que continuou. Apesar de todo Israel ter se perdido. Arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem lâmpadas do candelabro de ouro. Lembra da menorá que Deus estabeleceu? Aquele candelabro com sete pontas? Então. E Deus falou, olha, que essa chama nunca se apague. Ou seja, os sacerdotes eles continuavam a acender a chama dia após dia, conforme o que Deus tinha estabelecido. Pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus. Enquanto que vocês o abandonaram. E de fato, isso aqui era muito pertinente. Foi exatamente o que aconteceu. Olha, as 10 tribos de Israel estavam totalmente distantes daquilo que Deus estabeleceu. Colocaram 2 bezerros de ouro. Lembra que Moisés, quando ele estava no monte com Deus conversando, Arão estabeleceu um bezerro de ouro? Pronto, Jeroboão estabeleceu logo 2 bezerros de ouro. Para ter certeza que o povo não iria ir ali para o templo, para a tribo de Judá, porque na tribo de Judá tinha um templo. Além disso, Jeroboão espalhou altares idólatras. Deus nunca cobrou altares, Deus nunca pediu altares para poder ser estabelecido em Israel depois do templo. Isso não aconteceu mais. E depois, além disso, Jeroboão estabeleceu coisas que são chamadas de postes sagrados, são obeliscos, são coisas, são monumentos que as pessoas levantam em adoração a ídolos, a deuses, a entidades, a espíritos que Deus, na Bíblia, diz que são espíritos maus, são espíritos demoníacos, são espíritos de perversidade. É o que Deus fala. Então, assim, além de Jeroboão estabelecer 2 bezerros de ouro para que as 10 tribos de Israel viessem adorar, Jeroboão estabeleceu também a questão dos altares, vários altares, para o povo também poder sacrificar. E também esses monumentos, esses ídolos, esses obeliscos, esses postes sagrados de culto a outros deuses que não é Deus. Então, assim, de fato Israel se perdeu. De fato Israel se inclinou para o mal, se inclinou para tudo aquilo que era diferente do que Deus estabeleceu. E além disso, estabeleceu pessoas que não eram sacerdotes como sacerdotes, sendo que Deus deixou claro que para ser sacerdote precisava vir da tribo precisava vir da raiz de Arão e ser da tribo de Levi, e era o que não estava acontecendo. Versículo 12. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Olha, você vê, vocês não estão com Deus, mas nós estamos com Deus. Deus é o nosso chefe, porque nós continuamos aquilo que Deus estabeleceu. Os sacerdotes deles, com as suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês, israelitas. Não lutem contra o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, pois vocês não terão êxito.
E aí você vê, Abias estava deixando claro, olha, vocês, as 10 tribos de Israel, vocês se perderam. Vocês se corromperam. Vocês abandonaram o Senhor. Vocês abandonaram os desígnios que Deus estabeleceu. Vocês abandonaram a lei. Se vocês lutarem contra nós, a tribo de Judá, que ficou sozinha, a dinastia de Judá, que se manteve fiel a Deus, a dinastia de Judá, que se manteve fiel à aliança com Davi, se vocês lutarem contra nós, olha, vocês estão lutando contra o próprio Deus. E é Deus que vai lutar a nosso favor. Agora é a Israel verdadeira, que é a tribo de Judá, contra a Israel falsa, as 10 tribos de Israel. É basicamente isso que a Bíblia está falando aqui, no alto do monte, para que todos possam ouvir. Versículo 13. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Ou seja, o bicho ia pegar. O pessoal estava na frente e a emboscada estava atrás. Ou seja, eles iam receber um ataque pelo flanco, né? Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. E aí você vê, o exército de Judá ainda se manteve fiel a Deus. Era diferente do exército de Jeroboão. O exército de Jeroboão tinha outros deuses. O exército de Jeroboão nem ligava mais para Deus. O exército de Jeroboão tinha vários outros deuses. Mas o exército de Judá ainda estava firme com Deus. O exército de Judá clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrubou Jeroboão. Opa! Ao som do grito de guerra, Deus interviu e Deus derrubou Jeroboão. E todos os israelitas diante de Abias e de Judá. Você vê, olha, Deus foi invocado para a guerra. E Deus ali se fez presente. Deus derrubou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e da tribo de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá. E aí você vê, os israelitas eram muito mais do que o exército de Judá. Mas os israelitas fugiram do exército de Judá. E Deus os entregou nas mãos dele. Você vê, Deus entregou os israelitas na mão dos exércitos de Judá. Abias e seus soldados lhes infligiram grande derrota. 500 mil excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião, e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. E aí você vê, o segredo está aqui. Enquanto Jeroboão confiava na sua capacidade, na sua força, nas suas armas, na sua guerra, nas suas estratégias, nos seus homens, Abias, junto ali com a tribo de Judá, confiava na aliança que Deus fez. Confiava no desígnio de Deus. Confiava na promessa do Senhor. Confiava que Deus falou, olha, eu estarei com a dinastia de Davi para sempre. E essa fé, e essa confiança, e essa certeza fez com que Judá viesse a ganhar. E é isso que nós temos que aprender. Deus nos ensina que a confiança é a coisa mais importante que nós temos que ter na base dele. Se temos que ter uma coisa com Deus é fé, é ter esperança que Ele cuida de nós. Porque Ele cuida de nós, Ele garante o cuidado com a gente. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes a cidade de Betel, Josana e Efron, com seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. E aí você vê, enquanto Abias estava vivo, Jeroboão não conseguiu fazer nada. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Você vê, enquanto Jeroboão estava ali, né, enfraquecendo, Abias fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres, e aqui é um grande erro, porque assim, Deus nunca mandou que o homem se casasse com mais de uma mulher. Por quê? Porque é mais responsabilidade, é mais trabalho, ele precisa gerenciar mais coisas. O homem ele precisa ter uma responsabilidade fiel com Deus. Depois a responsabilidade fiel com sua esposa. Depois com seus filhos e depois com toda a sociedade. E nesse caso com Israel. Então assim, a partir do momento que ele como rei, ele passa a não ter essa responsabilidade única e exclusivamente com sua esposa, mas com 14 esposas, a energia dele é dissipada. E não é o que Deus quer, não é o que Deus planejou. Deus no jardim não criou um Adão para
14 Evas. Deus não estabeleceu uma aliança, ou melhor, 14 alianças. Ele estabeleceu a única, exclusiva e eterna aliança, que é a aliança de Cristo. Inclusive, Deus não deu duas ou três ou 14 esposas para Jesus. Só deu uma esposa para Jesus. Então, assim, Deus estabelece que o homem deve ter apenas uma esposa, não 14. E teve 22 filhos e 16 filhas. Você vê. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez, o que disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido. 2 Crônicas, capítulo 14. O reinado de Asa, rei de Judá. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Olha que maravilha. Depois de tanta guerra, depois de tanta aflição, depois de tanta luta, por causa da presença de Deus ali, o país teve paz. E olha, isso aqui é real. Se você buscar a Deus, todos que estão ao seu redor também vão receber a presença de Deus. Podem não ter Deus no coração, podem, no caso, não confessarem a Deus como Senhor e Salvador, mas vão receber benefícios da presença de Deus. Isso é real. A presença de Deus, ela se estende a todos que estão ao nosso redor. A sua casa recebe a bênção de Deus, pelo fato de você estar buscando a Deus. Inclusive, a título de exemplo, agora estamos aqui comendo a lei do Senhor, meditando a lei do Senhor, refletindo na lei do Senhor. Literalmente agora, Deus está cuidando da nossa família. Deus está cuidando dos nossos bens, das nossas posses. Deus está literalmente trabalhando em nossa vida agora. E literalmente isso é real, porque assim, quando nós damos prioridade ao Senhor, Ele dá prioridade a nós. E assim, eu falo por experiência própria, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Quando damos prioridade para Ele, todas as coisas elas fluem. Não conforme a nossa vontade, não conforme o nosso entendimento, mas conforme a vontade e o entendimento dele, que é boa. Então, assim, é o que nós devemos ter como meta. Buscar a vontade do Senhor acima de todas as coisas. E é o que Abias estava fazendo. Abias trabalhou nesse tempo, viveu assim. E por isso que Israel teve paz. E vamos seguir por causa do horário. Asa fez o que o Senhor, o Deus, Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. E aí, que coisa maravilhosa. Quando fazemos o que Deus aprova, só dá certo, só dá bem, só temos a crescer. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou aqui, as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Tá vendo? Aquele que em outras traduções são chamados de poste, coluna, obeliscos, né? Destruiu os obeliscos. Em outras traduções assim tem. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor. E aí você vê, ordenou ao povo que buscasse o Senhor. Olha, eu tenho que ordenar para mim todo dia. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que buscar a Deus. Porque senão eu me perco. Senão eu vou por outro caminho. Só que essa vontade, essa força, essa lembrança não vem de mim, mas vem do Senhor. E glória a Ele por isso. O Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. E o reino esteve em paz durante o seu governo. E aí você vê, mais uma vez, aqui uma coisa alinhada com a outra. O povo buscando a Deus e o reino ter paz. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Olha, isso aqui é muito real. Isso aqui é muito real. Quando nós estamos em paz com Deus, Deus faz com que até os nossos inimigos, até eles, evitem a gente. Por quê? Porque é Deus que está trabalhando. É Deus que nos dá a paz. É Deus quem cuida da nossa segurança. É Deus quem cuida das nossas fronteiras. É Deus quem cuida de nós. Disse ele ao povo de Judá. Vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor. Você vê, a terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor. Ou seja, se pararmos de buscar o Senhor, a terra vai deixar de ser nossa.
Mas se buscarmos ao Senhor, a terra sempre será nossa. O nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles, então, as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de benjamitas, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zera marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Mereza. E aí você vê, 1 milhão de soldados e chegou a Mereza. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefará, perto de Mazerá. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Acabou. Quem é que pode ajudar os fracos contra os poderosos, se não Deus? Quem é que pode lutar contra os poderosos e vencer, se não o Senhor? Não há ninguém como tu para ajudar os fracos. Nós somos fracos. Nós somos humildes. Nós não temos poder em relação a eles. Mas o Senhor tudo pode. O Senhor tem todo o poder. O Senhor, tudo está debaixo da tua mão. O Senhor que manda no céu, na terra e debaixo da terra. Nós somos fracos. O Senhor tudo pode. Ou seja, Asa se humilhou perante Deus. Asa se humilhou perante a presença do Senhor. Asa reconheceu a sua fraqueza. Asa reconheceu que é humano. Asa reconheceu que é falho. Asa reconheceu que sem Deus é impossível. Está aqui a chave. Aqui é o que Deus quer de nós. Olha, se em algum momento da sua vida você achar que você consegue, que você pode, que você tem capacidade, eu te garanto, isso vai te destruir. Isso que você acha que você pode, que você consegue, que você tem capacidade, esse negócio aí vai te derrubar. Por quê? Porque a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança ela tem que estar no Senhor, no Criador dos céus, da terra e tudo que há. Não em nós, não na nossa capacidade. Nada podemos, Ele tudo pode. E aí você vê, Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança, colocamos a nossa confiança no Senhor. E em Teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra Ti. E aí você vê, Deus aqui, Ele ouviu a oração de Asa. Deus aqui parou para escutar a oração de Asa. Asa se humilhou, Asa se rendeu, Asa mostrou que ele nada pode e que a confiança não está nele, nem na capacidade que ele tem, mas a confiança está no Senhor. E olha o resultado disso aqui. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Acabou. Não foi Asa que foi para a guerra, mas foi Deus que foi para a guerra e concedeu a vitória a Asa. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tanto deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor. Foram destruídos perante o Senhor. E as suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre eles. Você vê, Deus ele veio com força, Deus ele veio com auxílio, Deus ele veio com braço forte, Deus ele veio com terror contra os inimigos. E Deus garantiu a vitória. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apossaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. E aí você vê que coisa maravilhosa. Deus ouviu a oração. Deus ouviu o arrependimento. Deus ouviu o clamor. E assim Deus faz. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos ouve. Olha, fale com Deus, Senhor, eu nada posso, eu nada tenho. O Senhor tudo pode. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Deus. Deus, é o Senhor quem luta ao meu lado. É o Senhor quem vai à minha frente. É o Senhor quem está comigo, ombro a ombro. E é o Senhor que é a minha retaguarda. E tenha certeza, é Ele quem luta por nós. E vamos seguir. 2 Crônicas, capítulo 15. Vamos lá. A reforma realizada por Asa. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o
o soberano, o Espírito soberano do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh, o HaKodesh de Deus, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escute-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com ele. Você vê, o Senhor está com vocês. Maravilha. O Senhor está com vocês. Glória a Deus. Quando vocês estão com ele. Você vê, não é só de lá para cá, não é só de Deus para nós. É também de nós para Deus. Quando nós buscamos a Deus, quando nós damos um passo para Deus, na realidade Deus dá 10 passos para a gente. Entendeu? Nós damos um passo para Deus, Deus dá 10 passos para a gente. Sempre é assim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Se buscarmos a Deus, Deus vai aparecer para nós. Deus vai fazer morada em nós. Deus vai morar conosco. Mas se não buscarmos a Deus, Deus, deixa. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei do Senhor. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraça. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Você vê, Deus está ouvindo a luta. Deus está ouvindo o clamor. Deus está ouvindo o que você tem feito. Deus está no meio de vocês. Fique em paz, porque o trabalho que você está fazendo vai ser recompensado. Olha, independente de você fazer algo pequeno ou grande aos seus olhos para Deus, não importa. Para Deus, aquilo está sendo contabilizado. Deus não vê seu trabalho pequeno ou o trabalho do outro grande, não. A lógica de Deus é diferente. Para Deus, não há tamanho. Seu tamanho é maior, seu tamanho é menor. Não existe isso. Para Deus é empenho, a dedicação, a vontade. É isso que importa para Deus. Versículo 8. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim. E restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muito de Israel tinha passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Você vê, muitos que estavam dentro das 10 tribos de Israel passaram para o lado de Judá. Por quê? Porque viram que Deus estava no meio de Judá. Porque viram que Deus estava com o rei Asa. Porque viram que Deus estava ali com aquela tribo única, a tribo de Judá. Então, assim, pelo fato de terem passado para o lado de Asa, a bênção de Deus também chegou para eles. Nós temos sempre que pedir a Deus, Deus, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá entendimento para eu poder fazer, não o que o mundo acha, não o que o mundo quer, mas sim o que o Senhor quer. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras, do saque que havia feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor. Olha que coisa linda! Um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor. Olha que coisa maravilhosa! Inclusive, aproveitando aqui, vamos fazer esse acordo. Senhor, eu não sei quem aqui está do outro lado, mas o Senhor sabe. E agora, Pai, essa pessoa também está disposta a fazer um acordo contigo. De todo o coração e de toda a alma buscar o Senhor em nome de Jesus. Para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Fechou. Tamo junto. Tamo junto. Com todo o coração e com toda a alma buscar o Senhor. Olha que coisa maravilhosa.
o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de corneta e trombeta. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que eu encontrasse e que lhe concedessem paz em suas fronteiras. E aí você vê. Por quê? Por causa de um acordo que fizeram com Deus. Deus, ele é um Deus de aliança. Deus é um Deus de acordo. E nós fizemos um acordo com Deus. E de quê? De buscarmos Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O rei Asa chegou até a depor sua mãe Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Você vê, ela havia feito um obelisco repugnante. E Deus não é a favor de nada disso. E aí Asa foi lá e depôs sua mãe por ter feito um obelisco. Asa derrubou o poste, Asa derrubou o obelisco, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Você vê, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Sejamos assim, que nosso coração seja totalmente dedicado ao Senhor por toda a nossa vida, em nome de Jesus. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e o seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Olha que maravilha. Deus estava vivendo no meio do seu povo. Deus habitou no meio do seu povo. E Deus estava trazendo a paz. Deus estava trazendo a renovação. Deus estava trazendo a vida ao coração. Deus estava arrancando aquele coração de carne, obstinado e mau, e colocando no coração. Deus estava arrancando o coração de pedra e colocando no coração de carne. Deus estava mudando a mente desse povo. Deus estava mudando a visão desse povo. Deus estava mudando o caráter desse povo. Deus estava aperfeiçoando esse povo. Olha que coisa linda. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, esse foi o nosso dia 96, agora do ano 2026. Primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois é você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. Escreve aqui ASA, aqui embaixo, ASA, para eu saber que você chegou até o fim, em nome de Jesus. Curte aqui para que você seja um instrumento de Deus, para levar o reino de Deus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família. Se inscreve aqui para amanhã, dia 97, em nome de Jesus, estarmos juntos aqui. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Até amanhã, dia 97, em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família. Até amanhã, dia 97, em nome de Jesus. Amém.